Mais uma edição do quadro Bom Sabor começando e eu já estava aqui me divertindo nos bastidores com a Nani Negrelli. Tudo bom, minha linda? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu tava brincando com a Nani. Gente, eu vou poder experimentar um de cada? Tudo. A gente tem a cenourinha e o brigadeiro recheado hoje, a opção do brigadeiro de cenoura. Sim. Em homenagem à Páscoa. Claro, a gente Super tem que criativa, diferenciar. adorei. A gente tem que diferenciar. Fica uma delícia, super suave. Dá pra usar com bolo. Em vez de fazer o bolo de cenoura cobertura de chocolate, faz o contrário. O bolo de chocolate com a cobertura do brigadeiro de cenoura. Boa, Nani. Fica uma delícia. Arrasou. Muito bom. E amei a decoração também, toda fofa que você montou aqui na nossa mesa, para já entrar, né, nesse clima de Páscoa. Quem faz para vender também acaba sendo interessante. Sim. Você põe naqueles saquinhos, naquelas caixinhas, né, Sim, é um de diferencial, né? A pessoa tem que começar desde a embalagem mais básica e diferenciando, para ela alcançar todo tipo de público. Com certeza. Vamos ensinar então o nosso Vamos, público a montar? vamos. Hoje é a nossa versão de brigadeiro de cenoura. A gente vai começar com os ingredientes no liquidificador, depois a gente vem para a panela, tá? Perfeito. Aqui vai uma caixinha de leite condensado. Gente, esse brigadeiro deve ficar bem gostoso. O creme de leite. E a cenoura. Aqui, como a gente vai bater no liquidificador, pode colocar ela em rodelinhas mesmo, não tem? Então a gente colocou creme de leite, leite condensado e as rodelas de cenoura. Isso. Aqui eu vou colocar um pouquinho de corante laranja, bem pouquinho para acentuar bem, tá? Perfeito. Pode ser corante em gel, corante em pó, que a pessoa tiver. E quem faz para vender é legal usar o corante para, de fato, foi isso que você falou, acentuar a cor, acentuar, né? E ficar bem alusivo. Chama mais atenção. Mesmo. Mas se a pessoa não quiser colocar, não faz diferença. Se bater bem até ficar homogêneo, não ficar os pedacinhos da cenoura. Perfeito. Tá? Tudo bem misturado. Tudo bem misturado. Agora eu vou colocar aqui na panela. Tá? Eu sempre gosto de usar uma panela com fundo mais grosso para fazer brigadeiro. E aqui eu vou colocar a manteiga. Perfeito. Então a gente misturou no liquidificador uma lata de leite condensado, 100 gramas do creme de leite, meia cenoura média, que foi cortada em rodelas. Isso. E agora acrescentamos na panela uma colher de sopa da manteiga sem sal. Isso. Aqui, Tati, para o cozimento no ponto de enrolar, mais ou menos uns 20 minutos, tá? 20 a 25 minutos de cozimento. Como a gente não tem esse tempo todo, eu vou mostrar o tempo, a textura do brigadeiro de colher. Perfeito. Porque como tá na moda o brigadeiro de colher, a pessoa pode pôr no copinho. É legal também, né? Pra rechear vender. as cascas. É uma opção. Muitas das nossas telespectadoras aproveitam as dicas do quadro Bom Sabor para conseguir um dinheirinho extra. Sim. Aproveitando agora, né, a data comemorativa, a Páscoa, quem quiser fazer para vender, o que você sugere, até uma orientação em relação ao preço de venda? Porque tem muita gente que tem dificuldade de calcular, né? Mas foi tanto de custo, então eu vou colocar tanto para venda. Mais ou menos. Eu gostei, por exemplo, dessa sua proposta. Uma caixinha ali com 3 brigadeirinhos. Sim. Ou um saquinho, de repente, com 3 cenourinhas. Isso, das cenourinhas eu fiz o cálculo, mais ou menos o valor dos ingredientes, tá? Já com lucro, somando, se a pessoa vende a partir de R$1 cada cenourinha, ela já tá lucrando bem. Ah, legal. R$1 cada cenourinha. R$1 cada cenourinha. E o brigadeiro? O brigadeiro é uns R$2,50, depende do tipo de granulado, o chocolate, a receita que ela usar. Tá? E é o que eu falei, a pessoa tem que abusar nas embalagens, né? Porque a gente é muito assim de olhar como o visual. E a pessoa hoje em dia busca algo diferenciado, né?
Porque os ovos estão tão caros no mercado. Absurdo o preço. E aquela coisa de sempre, nada de novidade. E é o que eu sempre falo, né? O pessoal, a crise, nos momentos de crise que surgem as oportunidades, né? Começa fazendo para a família, para os amigos, presenteia. Né? Porque é uma forma de divulgação. Sim. E as pessoas gostam e acaba, você não faz para eu poder também levar lá para professora do meu filho, para catequista do filho, né? Para secretária, enfim. E o que eu sempre falo, a pessoa compra um ovo de Páscoa, manda um outro produto que você faça, que for diferente, um brownie, um bolo, porque é uma divulgação. Daí da próxima vez a pessoa te pede isso e o outro. Sempre assim. Gostei. Um preço bom, né? Cada cenourinha por volta de R$1. Ó, Tati, aqui já começou a levantar a fervura, porque tem os diferentes pontos do brigadeiro. Quando a pessoa quer um brigadeiro mais líquido, aqueles para pôr naquelas bisnaguinhas, daí é esse ponto. Ele levantou fervura, a pessoa desliga, ele já tá no ponto. Tá, para bisnaguinha. Para bisnaguinha, que ele tem que ser bem fluido. E mais que isso, é o brigadeiro de colher, o brigadeiro de copinho. Quando ele começar a levantar a fervura, uns 2 minutinhos. Tá, uns 2 minutinhos. Então aqui o nosso, daqui uns 2 minutos já seria o ponto. Isso. Para brigadeiro de colher. Isso, eu vou ensinar a enrolar. Tá. Aqui, ó. Aqui. Mas é uma dica importante, né? Levantou fervura. Levantou fervura. Se você for pôr em bisnaguinha, que hoje também é super comum, principalmente em festinha de aniversário, você já desliga. Pra lembrancinha, tudo. Ponto de colher, levantou fervura, conta mais uns 2 minutos. 2 minutos. Aqui é uns 20, 25 minutos. É o ponto de enrolar. Tá? Ele é bem firminho, dá pra gente fazer o formato. Tá, das cenourinhas, ele fica com essa consistência. Que esse é aquele ponto de desgrudar do fundo da panela, né? Que a gente conhece. Esse, como a gente quer enrolar ele, o que a gente faz? Desgrudou do fundo da panela, mexe bem com uma espátula de silicone mais uns 2 minutinhos para ele ficar bem firme. Legal. E antes de enrolar, deixar ele um pouquinho na geladeira. Tá? Para consumir o ideal, quantos dias, Nani, essa questão do prazo de validade? Porque, na verdade, o brigadeiro, ele é açucar, ele não estraga, né? A validade dele é uns 10 dias, tá? Porque ele, na verdade, ele não vai estragar, porque como tem bastante leite condensado, ele vai cristalizar. Percebe que começa ele ficar cristalizado por fora e mais molinho por dentro, tá? Aqui eu vou ensinar... Mas é difícil, né? A pessoa demorar 10 dias para consumir, não sobra. Provavelmente vai durar no máximo uns 2, 3 dias. E aqui eu vou ensinar a cenourinha. É bem simples, tá, Tati? Não tem como a pessoa falar que, eu não sei fazer. Untar as mãos ou com margarina, aqui eu tô usando luva que é mais fácil, né? A gente faz a bolinha e o formato da cenourinha, tá? A pessoa vai perceber que no começo ele vai ficar molinho. Só que a pessoa deixa umas 6 horas, depois passa ele no açúcar, tá? A gente passa no açúcar. E deixa umas 6 horas, ele já forma uma casquinha em volta. Ele forma uma casquinha em volta e a pessoa consegue deixar ele firminho para colocar numa cestinha. E aqui eu coloquei um palito de dente com celofane verdinho. Como se fosse... Se a pessoa quiser passar naquele açúcar que é laranja, daí vai da criatividade. E essa é uma boa opção para quem não come chocolate, né? Eu uma vez fiz promessa de chocolate, quase fiquei louca. Vai pro brigadeiro de cenoura. Vai pro brigadeiro, tem outras opções. E outra opção bem bacana também é a gente fazer o brigadeiro recheado. Tem muita gente que faz ele recheado com bolo de cenoura. Por que não fazer com o brigadeiro de cenoura? Né? É diferente também. A gente faz uma bolinha, tá? Vou deixar aqui reservado. Daí a gente pega a receita do brigadeiro que você tá acostumado já a fazer. Nani Negrelli hoje dando pra gente aí a dica de Páscoa, brigadeiro recheado. Isso. Que tem um famoso que ele é agora daquele leite em pó recheado com creme de avelã, né? Verdade. Então essa mesma técnica, como o creme de avelã ele é mais molinho, o que a pessoa pode fazer? Ela põe numa forma o creme de avelã, umas bolinhas e coloca no freezer um pouquinho. Porque ele vai ficar mais durinho, ela faz esse mesmo coloca aqui dentro e enrola. Perfeito. Depois passa no leite em pó. Mas deve separar, então, esse creme de avelã. Sim, deixar ele um pouquinho no freezer, é mais fácil. Esse de cenoura também, se a pessoa quiser fazer isso, é bem mais fácil.
tá? A gente envolve outro brigadeiro. Aqui eu tô fazendo maior pra gente ver, mas faz pequenininho. Tá. Aqui é um brigadeirão. É um brigadeirão. Super simples. Depois volta aqui, arruma o formato e tá pronto. Olha, brigadeirão, Super simples. cenourinha. Adorei, Nani. Ai, Nani, eu vou pedir então agora mais uma vez a sua permissão para experimentar as duas versões. Vou começar pela cenourinha. Gente, isso deve estar muito bom. Gente, cenourinha, vocês viram? Super simples para modelar e para fazer. Sim. Vou colocar no liquidificador creme de leite, leite condensado E a cenoura. e a cenoura. Misturou, vem para a panela, acrescento A manteiga. a colher da manteiga e espero, né, aquilo Sim. engrossar. Se a pessoa quiser, ela pode fazer no micro-ondas também, Tati. Meu Deus do céu. Gente, dessa cenourinha aqui, eu acho que eu como umas 10. Meu Deus, fácil. Que delícia. No micro-ondas, como a gente faz? No micro-ondas a gente coloca 3 minutos, potência alta, mexe. Coloca numa vasilha bem alta, porque ele sobe no micro-ondas. Depois mais 3 minutos. Tá? Daí a pessoa vai ver a consistência. Tem uma dica quando faz no micro-ondas para a gente saber o ponto. Ai, qual que é? Coloca uma assadeira no freezer. O fundo da assadeira. Vai congelar essa assadeira. A pessoa pega a massa, passa no fundo da assadeira, porque ela vai estar congelada. Daí, automaticamente, o brigadeiro ele vai gelar rápido. Daí a pessoa vê o ponto na mão se ela consegue enrolar. Que legal, não sabia essa não. Sim, essa técnica é muito boa, porque o micro-ondas, às vezes, ele varia, né? Dependendo da potência. É uma técnica muito boa pra gente ver o ponto. E aí não tem como errar. E você pode fazer qualquer doce no micro-ondas. Essa cenourinha você arrasou, hein? Uma graça, né? Gente, isso tá muito bom. Agora, o brigadeiro de cenoura. Delícia. A gente tá divulgando todos os contatos também da Nani. Quem quiser dica, orientação. Sim, pode mandar. Às vezes eu demoro, mas eu respondo. Eu adoro esse programa! É a típica receita que dispensa muito comentário, assim, gente. Eu não tenho muito o que falar, entendeu? Tá muito bom. Imagina um Isso bolo tá de maravilhoso. chocolate com esse brigadeiro Com de esse- cenoura. Gente, rechear o bolo Rechear, com fica esse uma brigadeiro delícia. e também brincar ali na decoração Sim, da cobertura, né? para Páscoa, para o almoço, para tarde, é uma ótima sugestão. Pode congelar o brigadeiro se a pessoa Que quiser. delícia. Nani, muito bom. Que bom Parabéns, que você de gostou. verdade. E diferente, né, a versão? Sim. E tudo a ver com a Páscoa. Claro, Brigadeiro de cenoura. tem que diferenciar. Vocês vão arrasar. Dá pra dar presentinho, lembrancinha pra todo mundo. E quem vai fazer pra vender? Vai vender, ó, facinho, tenho certeza. Parabéns pelos resultados. Obrigada. A gente vai aproveitar que isso tá muito bom. Tchau! Tchau.